Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Antes de começar a aula, eu quero deixar dois recadinhos. O primeiro é para aqueles alunos que não estão acompanhando as aulas ou que estão atrasados no conteúdo. É muito importante que vocês programem o estudo de todas as disciplinas, tá bom? Por que isso acontece? Porque a gente corre o risco de ter déficit aí no aprendizado e de no final vocês não darem conta de rever todo o conteúdo que foi passado de uma só vez nessa quarentena. E é claro que os professores que estão trabalhando pra caramba aí nesse período, disponibilizando material escrito, bibliografia, videoaula, disponibilizando inclusive o próprio WhatsApp, né, administrando aí todos os alunos. Eles estão fazendo isso com muito carinho, então aproveitem a oportunidade, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, e as sugestões também, claro que são muito bem-vindas, tá? Não deixem isso passar batido quando acabar a quarentena, tá? Bom, o segundo recado que eu quero dar é que eu estou disponibilizando aí para vocês, tanto no sistema TOTUS quanto no grupo de WhatsApp, um mapa mental de tudo que foi falado até agora no nosso semestre. Então, isso é para ninguém ficar com dúvida de nada, ninguém ficar com dúvida do que falou na aula do dia tal, não anotei o quadro, não consegui pegar. Então, é para que vocês não tenham dúvida mesmo em relação ao conteúdo, tá? Eu espero que gostem, eu acho que ficou bem completinho, deu um trabalhão aqui, mas acho que valeu muito a pena. Bom, a gente já falou sobre casamento e sobre a dissolução da sociedade conjugal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre união estável. E como a gente já fez uma VA sobre os direitos da companheira, sobre o reconhecimento da união estável, eu acho que vocês não terão grandes problemas nessa aula, não. Então, a gente consegue passar o conteúdo aí para falar de guarda na semana que vem tranquilamente, tá? Então, olha só. Vamos começar conceituando união estável? A união estável, de acordo com o artigo 1723 do Código Civil, nada mais é do que uma relação entre duas pessoas que é pública, contínua e duradoura e tem a intenção de constituir família. Uma convivência pública é aquela em que as pessoas elas se apresentam como companheiros ou até mesmo como marido e mulher. As pessoas têm conhecimento daquela relação. É muito diferente, por exemplo, de uma relação às escondidas, né? Quando a gente pensa numa relação às escondidas, a gente logo pensa em pessoas impedidas de se casar que estão se relacionando entre si. Não é o caso da união estável. Uma convivência pública contínua e duradoura é aquela que goza de uma certa estabilidade. E daí o nome, união estável. Muitas pessoas brincam com o termo união instável justamente para falar que, olha, aquele relacionamento ioiô, vamos dizer assim, ele não configura uma união estável, tá? Até porque o próprio casamento, ele tem também o pressuposto da estabilidade. Então, para a gente poder falar em união estável, eu estou falando de uma convivência pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir família. O grande problema da união estável é que ela pode ser confundida com o namoro, e aí a gente ainda teve o surgimento da expressão namoro qualificado, né? Exatamente por isso. Vamos lembrar o que o Fantástico estava falando há algum tempo atrás aí, sobre a elaboração de contratos de namoro justamente para evitar a configuração de uma união estável, deixando bem claro que, olha, isso aqui é um namoro, um mero namoro e não uma união estável, não tem a intenção de constituir família, ok? Eu separei para vocês esses requisitos muito bem delimitados e indiquei ao final do documento de Word o artigo 1723, justamente para que vocês possam confirmar o que eu falei aqui agora. E vejam que a partir do momento em que duas pessoas elas optam por constituir uma união estável, esse relacionamento vai dar origem a uma família chamada de família informal. Por que recebe esse nome de família informal?
Porque a união estável, diferentemente do casamento, que é um ato puramente formal, ela não depende de formalidades para se configurar. Lembram quantas vezes vocês já ouviram pessoas falarem que o João juntou os panos, a Maria juntou os trapos, né? Eles resolveram morar juntos. Não necessariamente essa união ela tem formalidades. Porque quando a gente trabalha com união estável, os companheiros eles podem ou não ter feito uma escritura pública de união estável, ok? Às vezes fazem até um contratinho particular de união estável, né? Mas então pode ou não haver essa escritura de união estável, ok? Por isso que chama-se união informal. Quando a gente trabalha com uma união informal, uma convivência de fato, eu preciso, quando do fim da sociedade, do fim da união estável, eu preciso de primeiro reconhecê-la, concordam? Então é por isso que a gente vê algumas ações que tramitam no judiciário que pleiteiam a dissolução da união estável, mas pleiteiam também o reconhecimento dessa união, sendo possível aí a acumulação dos pedidos, ok? E a outra observação que eu quero fazer é que os mesmos regimes de bens que nós trabalhamos nas aulas anteriores, que são aplicados em relação ao casamento, eles valem para a união estável, de modo que o regime supletivo na união estável, assim como no casamento, é o regime de comunhão parcial de bens. Caso os companheiros decidam por outro regime que não supletivo, o que eles precisam fazer? Uma escritura pública de união estável, que é feita num cartório de notas, na qual eles vão optar por outro regime que não o regime de comunhão parcial, ok? Essa escritura ela vai funcionar da mesma forma que um pacto antinupcial em relação ao casamento para optar por outro regime que não o da comunhão parcial. Muito bem. Eu cheguei até a mencionar para vocês no documento de Word alguns requisitos elaborados pelo professor Rodrigo da Cunha para a configuração da união estável. É claro que eles não precisam ser cumulativos. E em relação a esses requisitos, eu vou trabalhar primeiro com a coabitação. A coabitação, ela está prevista no nosso Código Civil como um dos deveres, uma das obrigações decorrentes do casamento. Mas quando a gente abre a mesma legislação em relação à união estável, a gente não vislumbra o requisito da coabitação. A gente fala apenas em uma convivência pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Com base nisso, o STF editou a súmula 382, dispensando a coabitação para configuração de união estável, ok? Isso fez com que várias pessoas criticassem o fato de a união estável não depender de uma coabitação e, por isso, ela ficar muito próxima de um namoro, porque aí fica muito complicado da gente, olha, eu já estou trabalhando com a intenção de construir família, que pode ser uma coisa subjetiva, né? E às vezes um namoro público, contínuo e duradouro poderia ser equiparado a uma união estável aí, principalmente dispensando-se a coabitação. Tudo bem. Seja como for, essa súmula ela continua em vigor, tá? Então a gente dispensa a coabitação para configurar a união estável, até porque muitas pessoas que não são, que são casadas, elas não moram sob o mesmo teto. E isso não faz com que o casamento deixe de ser casamento. Tudo bem? Bom, agora outra observação importante aí. A gente teve julgamento de uma ADI e de uma ADPF. E temos também uma resolução, a resolução 175 de 2013, ADI 4277, ADPF 132, que reconheceu, que permitiu o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, com base no princípio da liberdade e da igualdade, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, deem uma olhada nas decisões, tá? E até na própria redação da resolução, para que isso fique bem claro na cabeça de todos. Bom, como que a gente trabalha com a evolução da união estável, do reconhecimento da união estável? Eu sempre brinco em sala que pode ser
que o tratamento que a gente venha conferindo hoje às famílias poliafetivas e às paralelas seja muito diferente daquele que vai ser conferido daqui a algumas décadas. E isso pode mesmo acontecer porque aconteceu com a união estável. Eu vou trabalhar com um período em que os companheiros eles não tinham direito nenhum, ok? Depois, a gente passou a tratar a união estável como um concubinato e a jurisprudência passou aos poucos a reconhecer certos direitos. E aí foi editada a súmula 380 do STF, cuja redação é a seguinte: comprovada a existência de fato a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com partilha do patrimônio adquirido por esforço comum. Graças a essa súmula, a gente teve a possibilidade aí de falar em partilha de patrimônio e conferir algum direito a esses companheiros, que eram chamados de concubinos. A gente tinha até a diferenciação entre concubinato puro e impuro, né? Sendo impuro a das pessoas impedidas de se casar e o concubinato puro, aquele proveniente de união estável. Graças à entrada em vigor da nossa Constituição de 88, isso acabou, porque a união estável ela foi reconhecida como entidade familiar e, como tal, ela goza de proteção especial do Estado, ok? Então, a união estável ela passa a ser aplicada também pelo nosso Código Civil, ok? E aí a gente tem reconhecimentos em relação à partilha de bens, reconhecimentos de direitos sucessórios para os companheiros, e a união estável ela pode ser inclusive equiparada ao casamento em algumas coisas. Aí vocês vão me perguntar assim, tudo bem, se eu vou equiparar casamento à união estável, o que vai acontecer com os impedimentos matrimoniais que nós vimos aí? Artigo 1521, artigo 1523, causas impeditivas, causas suspensivas. As causas impeditivas não podem casar, elas também se aplicam à união estável. Então, assim como não podem casar descendentes e ascendentes, não podem constituir uniões estáveis descendentes e ascendentes. As mesmas disposições do artigo 1521 que eu aplico para a união, para o casamento, eu vou aplicar também à união estável. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, e em relação às causas suspensivas, artigo 1523, não devem casar, né? Muito pela questão patrimonial aí. O artigo 1523, as causas suspensivas, não acarretam a nulidade do casamento, concordam? Quando duas pessoas se casam, inobservando a existência de uma causa suspensiva, qual que é a sanção? A imposição do regime de separação obrigatória ou separação legal de bens, não é? Se a existência de uma causa suspensiva ela não causa a nulidade de um casamento, isso também não vai ocorrer em relação à união estável. Exatamente por isso, eu posso afirmar para vocês que a existência de uma causa suspensiva não impede a configuração de uma união estável, ok? Agora, aí vocês vão perguntar, tudo bem, mas eu vou aplicar o regime de separação de bens também como sanção nesses casos? A doutrina, em algumas vezes, entrou em contradição, em outras ela foi omissa em relação a isso, mas a resposta que melhor se adequa nesse caso é a de que a gente, por analogia, em relação ao casamento, vai aplicar também a mesma sanção em relação à união estável, impondo aí o regime de separação obrigatória de bens, ok? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem, de deixar comentário aqui, mandar no WhatsApp, mandar no e-mail. Eu estou à disposição. E lembrando, né, gente, o feriado tá chegando aí, então a gente não vai ter a nossa aula de quinta-feira. Bom feriado para todos vocês. Um grande abraço.